Olá, tudo bem? Que bom lhe encontrar em nosso canal mais uma vez. Bom, hoje nós vamos estar trazendo um assunto bem interessante. Algumas vezes os nossos vídeos trazem como sugestão um exercício, uma prática que você faça na sua casa, uma poda, um enxerto, um levantamento de caldex, enfim. E às vezes nós trazemos alguns vídeos mais teóricos, não tão práticos assim. Dessa vez nós vamos falar exatamente sobre uma palavrinha que vocês já devem ter escutado algumas vezes, mas muitas vezes a gente não compreende, a gente não tem um entendimento literal do que nós estamos simplesmente ouvindo ou lendo. Hoje nós vamos falar sobre uma palavrinha chamada hibridização ou hibridação. Você já ouviu falar nessas duas palavras? Comente aqui para mim. O que é que você acha que isso significa? O que pode ser o significado dessa palavra e como nós podemos tirar proveito dela ou inclusive entender como ela vai agir na dinâmica de nossas rosas do deserto? Pois é, então se esse assunto lhe traz curiosidades, dúvidas ou até mesmo interesse, eu lhe convido a ficar conosco, a assistir o nosso vídeo na íntegra e descobrir um pouco mais dos benefícios que esta tal de hibridação ou hibridização podem trazer para as suas rosas do deserto. Eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosas do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, ative os sininhos e mande este vídeo para alguém que, assim como eu, ou como você é apaixonado pelas rosas do deserto, que essa pessoa vai ficar extremamente feliz em receber esse conteúdo. Pois bem, chega de conversa, chega de lero-lero e vamos ao que interessa, que é saber um pouco mais sobre esta palavrinha mágica que é a hibridação. Nossa vinheta já rodou, nós já estamos aqui de volta para falar sobre hibridação ou hibridização. Antes de falar propriamente nessa palavra, eu vou trazer algumas características de nossas rosas do deserto que muitas vezes a gente gostaria que fossem diferentes. Às vezes você tem uma rosa do deserto que tem um galho só, às vezes você tem uma rosa do deserto que não se desenvolve ou não cresce satisfatoriamente. Quantas vezes nós já nos deparamos com rosas do deserto que não conseguem florir como nós desejamos que elas floresçam, não é verdade? Pois isso tudo pode ser resolvido através da hibridação ou da hibridização. É a mesma coisa. E o que seria esta tal de hibridação ou hibridização, Amaury? A hibridação nada mais é do que o cruzamento de duas espécies ou variedades, parentais ou não, com o intuito de se conseguir características de uma ou de outra espécie. E deste cruzamento, que pode ser parental ou não, vai surgir um novo indivíduo ou uma nova espécie ou variedade com características melhoradas de uma ou de outra planta que esteja envolvida nesse processo. Amaury, eu não entendi bulhufas. Então vou lhe explicar de uma forma bem compreensível e você vai entender. Na realidade, apesar da palavra ser um pouco estranha, né, hibridização ou hibridação, o seu significado é muito fácil e nós vamos entender como é que isso funciona e como é que nós podemos, enfim, tirar proveito disso. Vamos supor que eu tenha uma plantinha como essa daqui. E com certeza todo mundo tem uma plantinha que tem um galho só, uma plantinha espeto, vamos dizer assim. Mas, na verdade, eu queria que essa planta tivesse mais galhos. Ficaria mais bonita na realidade.
Então, o que é que eu devo fazer para ter plantinhas com mais galhos? Eu vou pegar esta planta que tem um galho só e vou simplesmente fazer o cruzamento com uma planta que tenha mais galhos. Então, na realidade, eu quero que esta plantinha fique similar a esta daqui. O que é que eu vou fazer, Amaury? Eu vou pegar a flor desta planta, vou recolher o pólen desta planta e vou colocar nesta flor ou na flor desta outra plantinha. Com isso, esta plantinha vai gerar a sua vagem, vai gerar sementes que vão ter características tanto desta planta quanto desta planta. Ou seja, é muito provável que as sementes desta plantinha que tem um galho só me apresentem como uma característica mais galhos. Por quê? Porque nós temos uma planta de muitos galhos envolvidas nesse processo. Ou seja, ou falando de outra forma, ao cruzarmos essas duas plantas, nós vamos ter uma outra planta, uma terceira planta que vai ter mais galhos do que essa e talvez menos galhos do que essa. Nós vamos ter um novo genoma, nós vamos ter um novo indivíduo com características distintas. Amaury, e ao fazer esse cruzamento, podem vir sementes com um galho só? Sim, podem. E podem vir sementes com muitos galhos, como essa plantinha daqui? Também podem. E podem vir plantinhas que vai ter mais de um galho e menos de 20 galhos. Essa é a chamada geração F1. Sempre que você vê um nome e depois F1, significa que aquela é a primeira geração de uma hibridização ou uma mistura dessas duas plantas. O que é que nós fazemos a partir daí? Nós vamos semear todas as sementes e vamos simplesmente classificar estas plantas. Aquelas que ficarem com um galho só vão para um lado. Aquelas que ficarem com muitos galhos vão para o outro lado. E aquelas que tiverem as características que eu desejava, que era uma planta com mais galhos do que um, mas menos galhos do que 20, vão para outro local. E são essas plantas que vão ser cruzadas entre si para dar origem à geração F2, e eu vou repetir esse mesmo processo. Separo as plantinhas de um galho, separo as plantinhas de 20 galhos, e aquelas que têm 10 galhos, por exemplo, vão ser cruzadas entre si e vão dar a geração F3, e assim sucessivamente, até que eu consiga simplesmente estabilizar essa característica. Mas isso, Amaury, é usado só quando eu quero um galho, né, ou quando eu quero uma planta com mais galhos do que outra? Não, na realidade você pode usar essa hibridação ou essa mistura de características para absolutamente tudo que você imaginar com a sua planta. Quer um exemplo? Vamos lá. Nós já vimos aqui um exemplo de uma planta que tem um galho só para uma planta que tem bastante galhos. Eu vou usar elas duas como outro exemplo também. Eu posso ter uma planta que tem um caudex mais xoxinho, menos gordo, não é? E eu posso cruzar com a planta que tenha um caudex mais volumoso, mais grosso. Por quê? Porque eu quero a beleza da flor desta planta com a beleza da estrutura vegetativa de galhos, de caudex e de folhas desta outra planta. Eu quero uma flor bonita em uma copa bonita, sem ter que me preocupar em ficar podando a planta, por exemplo. Então, eu vou misturar, eu vou hibridizar, eu vou hibridar uma planta que tenha a flor muito bonita com uma planta que tenha a copa muito bonita, tá certo? É um exemplo. Então vamos para outro exemplo. Eu posso ter uma planta que não cresce muito, uma planta baixinha. Eu posso querer ter uma planta que cresça um pouco mais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente vou misturar as características desta planta baixinha, que tem uma copa muito bonita, com esta outra planta, que ela é mais alta. E com isso eu vou fazer o quê? Eu vou ter indivíduos com características desta planta
porém que tenha a copa mais alta. Ou eu vou ter características deste outro indivíduo, mas que vai ter a copa um pouco mais baixa, por exemplo. Outro exemplo, vamos lá. Deixa eu botar essas bichinhas para cá. Essas vão vir para cá e vamos trazer esta daqui. Deixa eu botar lá para cá. Muitas vezes, ou quase sempre, nós também nos deparamos com plantas de flores simples, de uma camada de pétala, ou aquelas flores singelas. Poxa, Mauri, mas eu queria uma flor mais bonita, né? Aí há quem diga, é simples, você corta e faz um enxerto, eu concordo. É uma forma, né, de você ter uma planta bonita e rápida. Aqui nós temos um enxerto que é de multipétalas, amarelinha. Pronto, é uma forma de você conseguir esta flor multipétalas sem ter que hibridizar ou sem ter que estar tendo esse trabalho todo de simplesmente fazer esta polinização, esperar as sementes nascerem. Mas através da hibridação eu posso ir além de ter uma folha com mais de uma camada de pétalas, por exemplo. Eu posso ter flores que eu mesmo estou criando, ou flores que sejam exclusivas, ou seja, flores que só eu vou ter. E isso eu vou fazer como? Simplesmente cruzando minha plantinha de uma única camada de pétala com uma outra planta. Deixa eu arrumar aqui, porque hoje tem muita planta aqui. Então, pronto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente vou cruzar a minha plantinha, que tem uma única camada de pétala vermelha, com uma outra planta, neste caso daqui, uma multicamadas brancas, e o resultante deste cruzamento, com certeza, vai me trazer flores com mais de uma camada de pétalas e com cores diferentes, tanto da vermelha quanto da branca. A Mauri, então, quer dizer que se eu fizer essa polinização cruzada, que nós chamamos, todas as minhas sementes vão nascer com flores dobradas? Não, não significa isso. Significa que no meio dessas sementes, um percentual virá sim com flores dobradas. Mas teremos um percentual que vai puxar a mamãe, digamos assim, e vão ser pétalas simples, podendo ser vermelha ou até rosa, vermelhas com rajadas brancas com rajadas vermelhas, ou até mesmo de outras cores, porque existem os genes ancestrais que são dos pais, dos avós, dos bisavós dessas plantinhas que também podem se manifestar neste cruzamento. E nós vamos ter também um percentual que podem puxar, digamos que é o papai, ou seja, flores brancas, podem ser de camada simples ou uma única camada de pétalas, podem ter duas, às vezes podem ter três. Geralmente, esses cruzamentos ou essas hibridizações não vão me trazer flores iguais ao pai ou à mãe, principalmente se essas flores tiverem matizes mais trabalhadas, digamos assim, aqueles rajados todos, manchas de batom, isso e aquilo. Por exemplo, se eu cruzar uma bridal com uma viúva negra, significa que no meio das sementes eu vou ter uma bridal ou eu vou ter uma viúva negra? Não, não funciona desta forma. A hibridização não vai conseguir clonar estas plantas, nem essa, nem qualquer outra planta. Ela simplesmente vai me trazer característica dessa ou dessa daqui. Com isso, o que é que eu consigo, Mauri? Vamos supor que esta planta daqui vermelha bota muitas flores, ela é muito florífica. Esta outra planta daqui tem uma dificuldade imensa para colocar as flores. Se eu fazer o cruzamento entre uma planta que vai florir muito e uma planta que não flore tanto assim, talvez eu consiga chegar em um equilíbrio. Por exemplo, se eu pegar uma bridal, vou aqui citar o exemplo do nosso amigo Helve, eu pego a bridal lá do Helve e cruzo com uma TS 305, pronto. Eu quero, na verdade, conseguir uma branca buquê. Eu vou ter que cruzar esta branca, que não é buquê, com uma planta que seja buquê e torcer para que, dentre as suas sementes,
uma dessas sementes puxe a característica da minha TS e a outra da Bridal. E eu vou ter então a planta que vai ter o quê? Um buquê branco. Deu para compreender? Ficou mais tranquilo? Por exemplo, o que é que eu faço aqui? Existem plantas que são fáceis de polinizar e existem plantas que são mais difíceis de polinizar. Geralmente eu uso essas plantas de fácil polinização para cruzar com outras plantas e assim ter outras variedades que sejam de fácil polinização. É apenas um exemplo. A Mauri, então é fácil, basta cruzar e está tudo certo? Digamos que sim. A hibridização ou a hibridação traz algumas consequências. Na maioria, ou a maioria dessas consequências, vão repousar em 3 aspectos. O primeiro seria, muitas dessas plantas não vão ter sistema reprodutivo. Na maioria das vezes, o masculino, elas não geram pólen. Por isso que hoje nós temos no mercado muitas plantas que não têm pólen. Ah, Mauri, eu comprei uma planta X e não tem pólen. Eu comprei uma patuma e ela não consegue fecundar. E aí vai. Então a gente não consegue de fato. Em alguns casos mais raros e extremos, mas acontece também, essa planta não vai ter o sistema feminino. E muitas vezes, quando você não tem o sistema feminino, significa que a planta simplesmente não vai ter órgão reprodutivo algum. E aí você não consegue fazer, digamos que a sua multiplicação, sem ser pelo método de, como nós mostramos, de enxertia. Então ela vai trazer para você uma limitação. Eu só vou conseguir reproduzir esta planta através de enxerto, por exemplo. Não é? Então temos esse problema também. Outro problema que pode ocorrer são plantas que tenham, apesar de terem os órgãos masculino e feminino, terem uma dificuldade muito grande na sua fecundação. Vai ter uma fertilidade, digamos assim, que muito baixa. Isso pode acontecer sim, isso também pode acontecer. Mas tem um lado positivo também. Geralmente o resultado dessas hibridações trazem como resultado plantas mais resistentes à doença, muito mais produtivas e muito mais bonitas. Pois é. Então, a maioria das plantas que nós olhamos hoje e falamos, nossa, que planta linda, foi de alguma maneira hibridizada, foi misturada com outras espécies ou com outras variedades para poder pensar, pegar dessas espécies e variedades o que ela tem de melhor e trazer então para essa nova plantinha, para esta semente que vai gerar com certeza uma rosa do deserto extremamente mais bonita. Existem pessoas que fazem esse tipo de mistura ou essas hibridações com maestria, tá certo? Então hoje nós temos uma variedade enorme, nós já citamos o Helve, vamos citar de novo, você tem a Bridal, você tem a Viúva Negra, você tem a P200, que são plantas negras, você tem arábicos lindíssimas e fantásticas, não é verdade? Vocês têm as gigantes, que são somalenses, anacondas, né, e outras mais. Você tem as DHAs, você tem as mini, você tem as nanos, todas essas variedades foram frutos de hibridizações. Foram frutos de misturas para obter, eu não diria que a planta perfeita, mas eu diria que a rosa do deserto ideal. Então é essa busca incessante que faz com que algumas pessoas, alguns estudiosos, alguns leigos entusiastas estejam misturando os seus pólen, mas de forma consciente. Não adianta você pegar qualquer flor e polinizar com qualquer flor. Muitas vezes até a gente consegue um resultado extremamente satisfatório, mas na verdade esse resultado é fruto de sorte. Mas eu tenho certeza que a partir de agora, sabendo dessas informações, as suas polinizações ou as suas hibridizações vão ser mais conscientes e você vai ter uma chance muito maior de obter esta rosa do deserto ideal, ou essa rosa do deserto que você sempre sonhou em ter, que tenha um caudex bonito, que tenha uma copa mais bonita ainda e que venha a florir loucamente, não é verdade? Então, o vídeo de hoje foi para trazer essas informações para você e eu espero, sinceramente,
que seja útil na hora de você simplesmente escolher as plantas que você vai simplesmente fazer esta junção do pólen de uma no sistema reprodutor feminino da outra e então gerar, quem sabe, aquela planta que todos nós desejamos e sonhamos. Então, na próxima vez que você for fazer um cruzamento, fazer a polinização de uma planta, leve em consideração todas as informações que nós lhe passamos neste vídeo. Depois me conte o resultado, tá certo? Este foi o nosso assunto de hoje. Eu espero que ele lhe seja útil em algum momento. Eu espero que ele tenha lhe trazido uma forma diferente de ver o ato de polinizar a planta e que isso lhe traga, obviamente, que excelentes frutos. Tá? E desta forma nós estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no canal. Mas antes, é claro, eu tenho que mandar beijos para quem é de beijos, abraço para quem é de abraço. E para os gulosos, eu acho que a gente está se tornando, a gente está virando o canal dos gulosos. Não é verdade? Tem aqui uma arapuazinha que todo dia de manhã vem me fazer companhia. Nós estamos virando o canal dos gulosos, porque para o guloso aqui no canal, o guloso aqui tem voz e tem vez. Se você é guloso como eu, que sou guloso, então para você eu faço diferente. Eu mando beijos e abraços. Não é um beijo e um abraço. Eu mando toneladas, eu mando montanhas de beijos e de abraços para você, todos eles recheados com tudo aquilo que exista de melhor no universo. Afinal de contas, todos nós merecemos o melhor. Como sempre, eu vou deixar 2 vídeos aqui para vocês. Em um deles nós vamos estar falando exatamente sobre a polinização. Afinal de contas, acredito que você agora passe a ver a polinização com outros olhos. E no outro nós vamos estar falando sobre a vagem, o acompanhamento da sua vagem. Agora você poliniza e acompanha suas vagens. Depois é só colher os frutos, plantar e me contar o resultado. Vou embora, vou me despedindo, mas já vou deixar o nosso próximo encontro marcado aqui no nosso canal, é claro, no lançamento de mais um vídeo, ou quem sabe em uma de nossas lives, que sempre acontecem às terças e quintas-feiras, às 20 horas no horário de Brasília. Venha, participe, tire suas dúvidas, converse comigo, me faça companhia, tá certo? Então vou ficando por aqui, mas antes, um beijo no seu coração, até o nosso próximo encontro e bye bye.